Novidades sobre o caso do ônibus da linha 600, aquele que foi incendiado, lembra? Um grupo criminoso ateou fogo no veículo com passageiros dentro e tudo mais. Um crime horrível, inaceitável. Foi lá no mês de junho deste ano. O motorista Silvano da Silva, que é esse que está na tela, que só tinha saído de casa para trabalhar, ele estava trabalhando quando sofreu esse ataque. Ele teve pouco mais de 50% do corpo queimado nessa ação criminosa. Depois de um tempo internado, lutando pela vida, o Silvano, infelizmente, ele não resistiu e acabou morrendo. Já imaginou um negócio desse? O cara sai de casa para trabalhar, para colocar comida na mesa, para sustentar a família e morre por causa dessa guerra sem fim entre facções. Pois bem, a Polícia Civil concluiu esse inquérito, ou seja, finalizou as investigações. Quem tem os detalhes e conta tudo pra gente agora é o Carlos Daniel. Ele tá ao vivo? Vamos falar com o Carlos Daniel. Cadê o Carlos Daniel? Oi, João, bom dia para você, bom dia para toda a Paraíba ligada aqui no nosso Correio Manhã. Pois é, um passo mais do que importante nessa investigação. A polícia que vinha trabalhando desde o fato quando aconteceu e que chocou todos os paraibanos, né? E que vitimou várias pessoas, até porque com o incêndio do ônibus que faz a linha para o bairro do Bessa, aqui em João Pessoa, muita gente foi atingida pelas chamas que se espalharam e que tomaram conta tanto do ônibus quanto também de parte da rua. E claro, essa ação criminosa que também culminou com a morte do motorista, o Silvano. Todo o desenrolar, todos os desdobramentos desse caso, nós acompanhamos e mostramos aqui no Correio Manhã. Inclusive, esse, como eu disse, é um passo muito importante nesse momento da investigação, mas o trabalho da Polícia Civil ainda não terminou, porque, como você contou aí, a polícia apresentou esse inquérito policial, 7 pessoas foram indiciadas, mas até o momento 3 ainda seguem foragidas. De acordo com a polícia, a motivação desse incêndio criminoso ao ônibus do Bessa, que aconteceu no Padre Zé, foi justamente guerra entre facções na disputa por território. A ação resultou na morte do motorista Silvano da Silva, que tinha 48 anos e que teve mais de 50% do corpo queimado no incêndio ao coletivo que dirigia no horário de trabalho. 7 pessoas foram indiciadas e o Ministério Público já ofereceu uma denúncia na Justiça. Dessas 7 pessoas indiciadas, 5 participaram do ataque e 2 foram mandantes. E 3, como eu disse, ainda continuam foragidas. Portanto, neste caso, o motorista Silvano morreu inocentemente durante o trabalho. Inocente durante o trabalho, logo quando o crime foi praticado. E aí não foi descartado nenhuma hipótese, inclusive a de que o motorista ter ali algum envolvimento com criminosos. Mas agora, de fato, a polícia apresentou esse inquérito, concluiu esse inquérito que ele morreu inocente. Entre os crimes praticados pelo grupo estão aí porte de arma de fogo, de uso restrito, incêndio de veículo de transporte coletivo e qualificado pela morte e tortura com resultado de morte, além também de organização criminosa armada. Esse caso, para quem não lembra, né, ele aconteceu no dia 18 de julho, quando 2 homens armados invadiram um coletivo que faz a linha 600 e aí durante a ação eles obrigaram o motorista e 5 passageiros a permanecerem no ônibus e atearam garrafas com combustível e logo atearam fogo no veículo. As vítimas ainda foram socorridas e levadas em estado grave para o Hospital de Emergência e Trauma daqui de João Pessoa. 2 delas, 2 mulheres, uma de 27 e outra de 30 anos, foram atendidas com queimaduras e liberadas após o atendimento no dia seguinte. Já o motorista do ônibus, o Silvano, que teve 50% do corpo queimado, ficou 11 dias internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada do dia 30 de julho deste ano. Ainda hoje, aqui no Correio Manhã, nós vamos conversar com um dos delegados que está à frente dessa investigação. Hoje, a polícia convocou uma coletiva de imprensa, onde deve repassar mais detalhes para a imprensa paraibana sobre este caso, sobre o andamento das investigações, que, como eu disse, ainda não finalizaram. Eles apresentaram, na manhã de hoje, esse passo importante, que foi justamente a motivação desse ataque, né, que é justamente uma guerra entre facções na disputa por território, mas ainda 3 pessoas seguem foragidas e o trabalho ainda continua. Então, daqui a pouquinho a gente pode voltar com a coletiva de imprensa falando sobre esse assunto, viu, João? Agora, nessa guerra, né, Carlos Daniel, nessa guerra entre facções,
Quem perdeu a vida foi um pai de família, um trabalhador. Você falou, o cara estava pilotando o ônibus, estava fazendo o trajeto dele, a rota, quando teve o coletivo atacado, incendiado por esses covardes, esses criminosos. Ele não conseguiu, aliás, a informação de que ele foi impedido. Não deixaram ele sair de dentro do coletivo. Obrigado, Carlos Daniel, pelas informações. Já já você volta. Qualquer informação sobre esse caso, canal aberto para você. Ele foi impedido de sair do coletivo. Pode deixar a imagem lá, Raminho, pode deixar a imagem do ônibus incendiado. Ele foi impedido de sair de dentro ali do coletivo e acabou sendo incendiado junto com o veículo. Foi queimado. Mais de 50% do corpo comprometido ali, atingido pelo fogo, lutou pela vida, ficou pelo menos 11 dias internado e infelizmente não resistiu. Olha só o ônibus ali, ó, naquela descidinha, naquela ladeira ali no bairro Padre Zé, para quem tá indo sentido praia, é bem na curvinha. Se você for hoje, lá tá até hoje a marca no asfalto, tá até hoje a marca no asfalto do ônibus que foi queimado ali. É impossível passar naquele ponto e não lembrar do Silvano. É impossível passar naquele ponto e não vir essa cena na cabeça. Eu até falei para o Staniel agora, aconteceu no dia 18 de julho, eu estava de férias. E à distância, eu acompanhei essa história, eu vi essa história, que eu vi o ônibus pegando fogo, eu vi a imagem e falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu fiquei sabendo que o motorista tinha sido incendiado, tinha sido queimado junto com o ônibus. E por quem? Por criminosos, por covardes que brigam ali por território, por boca de fumo, essa é a verdade. Essa guerra entre eles acabou tirando a vida de um homem de bem, um cara que trabalhava há mais de 20 anos como motorista. Você acha que ele estava aí porque ele queria, trabalhando à noite, longe da família, não colocando os filhos para dormir, não vendo os filhos irem para a cama, né, não conversando com a esposa à noite, não jantando junto com a família? Você acha? Ele queria estar num outro horário, né, fazendo uma outra profissão, não desmerecendo essa. Né, pelo contrário, uma profissão fantástica, honesta. É assim que ele trabalhava, com honestidade, com dedicação ao emprego dele. E foi assassinado de uma forma cruel, bárbara, como a gente vê nas imagens. 3 estão foragidos, viu? 3 foram presos, 3 estão foragidos e um morreu nessa guerra. Eita, nós, viu? E vão 7 pro inferno. Agora são 6h33, 6h33. Agora eu quero falar